Pastor, eu tenho 15 anos. Mas cadê a florzinha? Essa vez sem florzinha. Não, mas desenhou aqui, ó. Desenhou a princesa. Põe aqui embaixo, ó. Tem coisinha desenhada, sublinhada de vermelho, olha. Dá para focar? Dá? É muito pouco, né? Mas dá. E a letra bonitinha, bonitinha que só ela. Pastor, eu tenho 15 anos e nunca namorei. Felicidade, parabéns. Você que é feliz e não sabe. Eu acho que eu deveria namorar vários rapazes para escolher o que seria o meu esposo. Bom, né, senhor? Mas meus pais já pensam diferente. Eles acham que eu deveria esperar mais e procurar o rapaz certo, já para casamento, e procurar do útil ao agradável. Aí ela grifou de vermelho, bem desenhadinho. O amor, a pessoa certa, o amor, vírgula, a pessoa certa para não gostar da pessoa errada e não sofrer mais tarde. Gostar da pessoa certa para não gostar da pessoa errada e não sofrer mais tarde. E o Senhor que me diz, eu vou perguntar para ele, Senhor, o que o Senhor disse para a princesa? Ela assinou de princesa. Princesa que é cheia de vida, cheia de sonhos, né? E Deus gosta de ver essas flores desabrochando no seu jardim. A multiplicidade aí, eu não sei, Esperança, acho que você conhecer várias pessoas, quer dizer, ter relacionamento com várias pessoas sem pensar nisso é muito bom. É muito bom, dentro daqueles limites que nós ouvimos aqui, porque aí está relacionada, implícito o caso da amizade. Eu estou quase indo lá para fora, deve ter uma coisa boa demais lá no corredor. Mas está bom lá fora, eu estou quase indo para lá. Está melhor do que aqui dentro. Quem não ajuda, atrapalha. Então, a gente pondo isso em meta, pondo isso em meta, pensando direitinho, você não se compromete, você não corre o risco de cair numa paixão prematura. E nesse relacionamento, sem brincar com sentimentos, sem externar nenhuma coisa de namoro, os seus pais estão certos até certo ponto. Talvez eles pensem como eu estou falando. Você vai mantendo suas amizades selecionadas, limitadas. Porque para algumas pessoas não adianta conselho, elas não estão atrás disso. Elas não estão importando com isso, não. Elas já sabem o que elas querem, não é? Mas tem outras que estão. Tem que entender isso. Tem muitas que estão dependendo, agarram como entre a vida e a morte. Então esses pais, eles estão certos. Talvez eles estejam de acordo comigo. Tá bem, minha filha, nós vamos fazer o seguinte: você vai mantendo essa relacionamentos diversos, e você pode comer muito, pode orar, andar muito, pode falar demais, pode fazer tudo demais, mas todo tanto que você orar é pouco. Nesse sentido, todo tanto que você orar é pouco. E você vai orando o mais que você possa, e de repente aquilo vai acontecer, porque quantos jovens foram amigos por tanto tempo, por muito tempo, nenhum nem o outro sonhou alguma vez que
seriam casados e terminam se casando. Lá em determinado tempo de Eclesiastes 3, desperta alguma coisa mutuamente, e daí começam a namorar, a entender que são dois namorados, e terminam se casando e são felizes. Mas deixar mais acontecer. Você não tem que estar procurando, caçando. As pessoas que ficam preocupadas e vão procurar, elas acabam se desgastando, se complicando a coisa. Você não pode lumiar antes da hora, os esperadores sabem disso. Depois você perde a noção e pode perder a caça. Você disse uma coisa muito certa aqui: a pessoa certa, amar a pessoa certa para não gostar da pessoa errada e não sofrer mais tarde. É justamente deixar acontecer. Porque quando um amor acontece, nenhum é culpado. Quando ele acontece, nenhum é culpado. Ele não foi calculado, ele não foi calculista, ele não foi programado, ele não programou. Ele não insistiu com aquela moça e virou um carrapato e misturou amizade e coisa e tal. E ela também não misturou as coisas, mas aquilo aconteceu. Aconteceu preenchendo os requisitos que você... Porque tem uma coisa, a moça tem que entender isso. Ela é que vai dizer sim ou não. Não é pai, não é mãe, nem ninguém. Ela é que vai dizer sim ou não. E tem outra coisa. Ela decide. Ela decide se vai querer aquele rapaz ou não. Não só em relação aos seus pais, em relação a ele próprio, ao moço. Porque antes de você se comprometer, você pode dizer não, pode dizer você está interpretando errado a amizade, você pode dizer tudo isso, mas depois de você se comprometer, aí já é mais difícil, né? Então, eu acho que você ter um relacionamento e prescrutando, deixar acontecer, e quando você vê que está nascendo alguma coisa assim, que você percebe que comece a analisar também as qualidades. Porque como amigo você não tem que tanto examinar, é claro, até onde aquilo vai te comprometer, você examina se te convém ser seu amigo ou não. Mas para casamento, para namorar, ele já exige mais ainda. Então é quando você passa, antes de tudo, a examinar mais, estudar mais aquela pessoa, se realmente vai preencher os seus requisitos e assim por diante. Os termos são sempre carinhosos, querido pastor. Em primeiro lugar, quero dizer que fiquei feliz por ter nos dado esta oportunidade. Isso é muito importante para nós. Creio que vai ajudar a muitos. Eu creio que Deus tem me guardado desde o dia em que eu nasci. Muito bem. Tenho tido muitos problemas, mas Deus tem sempre me iluminado e me auxiliado. Tenho muitos testemunhos a dar, graças a Deus. Em minha infância e adolescência tinha vários complexos, mas graças a Deus tenho vencido, olha aí, mais ou menos 80% deles. Mas eu tenho um medo quase inconsciente, não sei se é um complexo. Eu tenho visto muitos casamentos fracassados. Eu mesma cresci entre contradições entre meus pais, infelizmente, e talvez por isso, ou por motivos que desconheço, tenho uma grande insegurança quanto ao casamento. Tenho medo de me casar e não dar certo, de não conseguir ser uma boa esposa, boa mãe, e mesmo de não entender e ser entendida pelo esposo. Desde já agradeço, obrigada
por tudo, pois o Senhor é uma pessoa muito querida por todos os irmãos. Deus te abençoe e abençoe também a toda a igreja. Esperançosa, que escreveu. Irmão secretário, você põe esse aqui relacionado com o assunto de casamento, certo? Pois é. Porque nós vamos ter alguma coisa mais ainda que vai enquadrar esse assunto aqui, viu? Mas nós vamos adiantar aqui alguma coisa. Por aí você vê o que causa um casamento fracassado. Não importa. A sociedade pode naturalizar isso quanto for. Mas as consequências nunca podem ser encaradas por eles, pelos homens do mundo, como elas são de fato. A destruição do casamento, o fracasso do casamento, às vezes significa o fracasso da família toda. Às vezes significa um problema para os filhos, para as filhas. Agora, a esperançosa, você vai partir desse princípio aqui, que você, desde criança, eu entendo como é que é a coisa, e você venceu 80%. Agora você tem esse espinho e você expressa ser uma pessoa de muita responsabilidade. Você é cônscia. Esse desastre no casamento de seus pais pode ser invertido para a bênção. Para a bênção. Porque quando você der lugar a certas manias que estão tomando conta das senhorinhas, você vai lembrar que às vezes a sua mãe cooperou com o fracasso do seu casamento. O casamento dela, né? De seu casamento. Você vai lembrar. Então, essa queda, esse fracasso, uma vez encarado, partindo desse princípio, pode ser uma bênção para você. É engano a pessoa. Às vezes nós vamos ter pergunta aqui que vai enquadrar com isso. Uma moça ficar marcada por causa dos pais, por causa da mãe principalmente. Não, às vezes o fracasso da mãe mostra para uma filha as consequências, porque a mulher sofre demais, ela vê o quanto a mãe sofreu, e naquela hora que ela está lá pondo o casamento dela em perigo, ela lembra. Ela vai lembrar, ó, eu não vou cometer a loucura que minha mãe cometeu. Às vezes hoje é a moça mais indicada para um casamento do que aquela que não teve nenhum transtorno. Às vezes. Não é regra. Nem regra não pode ser, é claro. Mas às vezes isso pode acontecer. Então, nós vamos ficar só com esse princípio aqui, porque eu creio que nós vamos voltar lá. Você relaciona com casamento, tá? Essa aqui cruzinha, se posso ler bem. Pastor Joaquim, quero ser bem claro e objetiva na minha pergunta. Pastor, antes de fazer essa pergunta, pedi muito a Deus que me desse uma inspiração para fazer uma pergunta desta, direta, é claro. Bom, o que me veio foi a seguinte. Pastor, sou uma jovem na faixa de 16 a 17 anos. Ainda sou estudante, mas sou um pouco atrasada nos meus estudos. Hoje em dia, os estudos para os jovens que são cristãos está sendo muito difícil, que já foi discutido aí. Porque temos que conviver com outros jovens que não são crentes, e às vezes eles criticam, mas por sermos crentes e outras coisas a mais. Pastor, estou tentando parar de estudar. Já pedi conselho a muitas pessoas sobre isso, mas até hoje não achei nenhum que possa me ajudar. Pastor, os estudos atrapalham muito a minha vida espiritual.
mas preciso deles no futuro. Pastor Joaquim, o que devo fazer em relação a isto? Devo continuar estudando ou devo parar? Ficarei muito feliz se responder a minha carta. Me desculpe se escrevi um jornal. Parece que eu vi a irmã Ivone, hein? Faz favor, irmã Ivone. Eu já te chamei aqui hoje. Irmã, como professora, mãe, experimentada, que conselho a senhora daria para a Cruzinha? Cruzinha, é uma cruzinha pequena. Faz favor aqui. A senhora estava no FM? Tá. Esperando dar o intervalo. Certo, certo. Obrigado. Pois não. Essa do estudo? Pergunta? Ela analisa bem que os estudos estão atrapalhando muito a sua vida espiritual. Mas ela precisa dos estudos no futuro, ela entende isso. E agora ela está dizendo, eu devo parar? O que eu devo fazer? Certamente ela está dizendo que os estudos prejudicam a vida espiritual por causa daquilo que o irmão perguntou naquela hora, que eu ouvi pelo FM, e a irmã Wanda, por sinal, respondeu, Vânia, muito bem, né? Sim. Pelo companheirismo com as pessoas incrédulas. Aí eu estava lá no FM ouvindo e pensei, se desse tempo de eu chegar lá, eu diria assim, que na escola nós não temos amigas. Na igreja nós temos amigas. Eu consegui vencer os estudos assim. Nós temos colegas de escola. Aí coleguismo é uma coisa. Isso é muito bom. É verdade. E a amizade é outra coisa. A Bíblia diz que o amigo é aquele que ama em todo o tempo. Então o colega de classe, a colega de classe, às vezes não nos ama em todo o tempo e nem compreende a nossa fé. Não compreende nossa maneira de viver, não compreende por que nós somos diferentes. Então, é onde a jovem cristã, eu acho, inclusive a dificuldade dela deve ser essa também, o jovem cristão deve fazer essa separação. Na igreja eu tenho amigos. Quer dizer, o único e verdadeiro amigo é Jesus Cristo, né? Mas nós temos amigos, sabendo que esse amigo tem defeito, tem falha, como a gente tem. Mas são amigos. Eu tenho amigas, irmãs aqui na igreja, que eu considero como irmãs carnais minhas mesmo, sabendo que elas podem errar como eu posso. Agora, na escola, nós temos colegas. São irmãs que não vão te chamar para o inferno. Claro, Amigas que não vão te chamar para o inferno. Se puder fazer te puxar para trás, né? E se porventura elas sugerirem alguma coisa e eu disser, não, eu não vou fazer isso, porque a mensagem ensina assim, elas vão me respeitar. E lá na escola ninguém vai nem entender se eu falar isso. Ah, não vou fazer isso porque a mensagem... Que mensagem? Nem não sabe o que é isso. Então, na escola, se a jovem conseguir encarar isso assim, que na escola eles têm colegas de escola, e o colega vive com a gente ali minutos, 45 minutos em cada aula, ou seja, 4 horas por dia e vai embora, cada um toca sua vida para lá. Então, a dificuldade que ela está encontrando deve ser essa, né? Porque mesmo, eu como professora, várias vezes a diretora da escola me chamou e dizia assim, Ivone, você não é assim tão feia, tão velha, mas você podia dar uma parada no cabelo, passa um batonzinho. Eu ria porque eu achava ridículo. E sua amiga, né? É minha amiga, se formou comigo e se considera minha amiga, a diretora da escola. Então, se para mim, que sou uma mulher madura, elas me consideravam como uma mulher madura dentro da escola, às vezes estavam reunidas contando piadas sujas e morais que a gente não pode entender como é que uma mulher começa um assunto daquele. Aí eu entrava e ela dizia, vamos parar, porque a Ivone não gosta dessas coisas. E eu nunca tinha dito que não gostava, só que eu não ria. Das piadas que elas deliravam de rir, eu não ria de jeito nenhum. Acho que o meu rosto devia ficar vermelho, né? Então a moça sente essa mesma dificuldade, a mulher cristã sente essa mesma dificuldade. Agora, por um lado, eu entendo a necessidade dela ter estudado. Se eu não tivesse estudado, eu não teria tido a oportunidade de ajudar o Alberto nessa dificuldade que nós passamos agora. Hoje eu não estou lecionando. Inclusive, eu acompanhei todas as cartas que o senhor começou a ler e vi de uma menina que diz que vai ter que parar de lecionar porque tem alergia de giz, né?
eu tive que parar ultimamente. Inclusive ela teve que parar. E é uma das melhores moças, está entre, é claro, todas são boas, mas é um espírito bom demais, uma moça excelente, uma cristã verdadeira, já passou da sua adolescência já há muito tempo. E ela esteve no escritório essa semana, só não foi possível. Eu entendi que foi 3 meses para tirar o magistério, 3 meses, faltando 3 meses, mas não conseguiu definitivamente terminar, aplicadíssima, e por mais que oramos, não teve jeito. A mãe dela, e ela chegou e falou, ó, minha filha, vamos entender, então foi Deus cruzando seu caminho. Foi Deus, só pode ter sido, pode ser uma alergia que não teve jeito, não teve jeito. Então, eu tive a última vez que parar por causa da alergia. A sinusite tomou conta da minha cabeça, eu não podia mais escrever no quadro, eu nem soltava a voz. Agora que estou começando a falar... Pois é, mas vamos lá, a Esperançosa está dizendo, ela deve parar ou não? Agora, eu não pararia, como eu não parei. Eu tenho que falar da minha experiência pessoal. Agora, se ela sentir que ela está afastando de Jesus, né? Perdendo a espiritualidade. Perdeu o braço direito. Aí não vale a pena. Corta o braço direito. Deus me livre. Arranca o olho. É melhor arrancar o olho. Melhor entrar sem olho, sem braço, sem perna. Sem essa ajuda. Exatamente. Mas depois não pode reclamar de Jesus. Ficar revoltado depois. Né? Aí ela tem que ter um discernimento espiritual. A escolha dela. É dela. O Senhor não pode dizer pare. Eu aqui na frente, como o senhor me convidou, não posso dizer para minha filha. Porque o meu conselho natural é que continue, o conselho natural. Então, é como eu disse para o senhor. É o conselho natural, né? Hoje em dia, o senhor vê, nós temos tantas irmãs que trabalham em barraquinha, eu faço pão, outra costura, outra na confecção, todo mundo, é uma época difícil, é uma crise em todo mundo. Então, a mulher cristã e a incrédula lá do jeito dela, e a cristã enquadrada dentro da palavra de Deus, nós estamos procurando ajudar o nosso marido. Ajudar o marido. E aí, se ela tiver um diploma de magistério, a coisa é mais fácil, né? Desde que ela permaneça na fé. Agora, como mocinha, se ela discernir que isso está tirando ela de perto de Jesus, convém que ela pare. E aí ela vai ter que... Alguém aqui já parou de estudar por amor à sua vida espiritual? Assim, viu que tinha que escolher o Cristo ou parar? Alguém aqui que gostaria de vir aqui à frente? Dizer em poucas palavras, alguma moça, algum irmão, alguma irmã, que teve que parar, experiência própria, não opinião apenas. Tem alguma experiência própria de alguém que parou? Se eu parava, ou então a minha salvação, ou isso? Irmão Narciso, faz favor. Faz favor. Irmão Narciso, passa o microfone, um minutinho, mas só aguarda um pouquinho. Passa o microfone para ele. Como é que foi, irmão Narciso? Nós mudamos para cá por causa da mensagem, que diz que eu culto todos à noite. Então eu pensava, eu continuar meus estudos, apesar de eu já ter casado, mas continuar meus estudos, deixar de ir para a igreja, para ir para a escola. Aí então eu tomei aquela decisão, eu vou parar, que Deus não vai deixar eu perecer. Confiei naquela passagem que diz Davi, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E graças a Deus, nunca tem faltado o pão de cada dia e nem o trabalho para mim. Sou muito feliz com minha família. Deus abençoe. Amém. Passa para a menina aí. Eu parei de estudar porque para mim estava sendo difícil, porque eu já estava na 7ª série e o jovem já está tudo pervertido, né? Então, eu estava na fase de 15, 16, 17 anos. Então, não tinha jeito. Aí eu fui e falei assim, não. O cargo da mulher tem que ser dona de casa, não... Esse é o seu ideal, né? Aí eu falei assim, não, vou pegar a posição que Deus deu para mulher, não estudar. Aí eu fui e parei. Eu tenho irmãos também que pararam, né? Mas os meus irmãos, eu não sei se eles deviam, porque são homens, né? Que conselho você daria para a Cruzinha? Bem, se ela está sentindo dificuldade, se ela Porque você acredita que uns podem mais, outros menos. E outros menos, né? Então, se ela tivesse igual a mim, então eu aconselharia ela a parar. Na sua condição, né? Na minha condição, porque eu não estava dando conta que eu sou fraca demais, né? Boa resposta. Então, muito boa, tá vendo? Quantos anos você tem? Eu tenho 15. 15 anos, tá vendo que resposta sabe? Muito sabe a resposta.
Então eu aconselharia ela a parar porque... Muito sábio. Eu aconselharia ela a parar porque se ela tiver a minha condição, ela não vai dar conta. Né? Então, se ela for mais forte do que eu... Continue. Continue. Aleluia. Deus abençoe. Como é que é seu nome? Lídia. Peraí. Eu vejo que sua mãe canta e ela está vestida de preto. Tá bom. Deus abençoe. Mas então, irmã Ivana, o que você achou da menina? Uai, pastor, eu acho que foi uma surpresa para nós essas cartas, não foi? Foi muito... Eu pra mim acho. eu mesmo, francamente, eu estou como que no ar. Eu sento ali e fui olhar essas cartas, mas parece que eu sinto as pessoas comigo. Cada pessoa que escreveu parece estar junto comigo ali, sem demagogia, sem nenhum exagero. Fora de brincadeira. Eu acho que está sentindo as pessoas comigo, contato que eu não posso ter pessoal, tendo através das cartas. Nem o senhor mesmo não esperava que a mocidade da sua igreja tinha essa maturidade, não é? Mas como? Cada carta, cada assunto, sábia mesmo. espirituais, eu achei lindo, santo, maravilhoso. Só podia ser porque eu acredito que foi uma inspiração de Deus, né? E nós estamos comendo todas as cartas, todos os assuntos, lembrando da nossa mocidade também, né? Para mim tem sido uma bênção, eu creio que para a igreja toda, né? Então a Leninha respondeu tudo certo aí, ó. Exatamente. Se ela for fraca como ela, deve parar. Se ela for forte, que ela continue. Mas é ela quem deve decidir, não é? Não é verdade? Ela e Deus. Que ela continue. E que se ela parar, então, no futuro ela não vai se arrepender, dizer, bem que eu podia ter continuado, coisa e tal, né? Se bem que se ela parar por amor a Jesus, como o irmão disse, né? Irmão Narciso. Deus não vai deixá-la na mão de maneira nenhuma, né? Tá bom, irmão. Muito obrigado. Talvez eu chame a senhora de novo. Obrigado. Põe esse aqui com escola, irmão. Escola. Como é que ficou aqui? Irmã, vamos ouvir um hino? Vamos ouvir um hino. Serei teu eterno Pai.
muito tempo tenho vontade de fazer uma pergunta sobre um problema da adolescência e da mocidade em que às vezes fico a pensar muito tempo sobre isso. Eu gostaria de saber o que o irmão Branham fala sobre, vamos dizer assim, um desabafo íntimo, e também a opinião do Senhor sobre isto, já que a Bíblia cala-se a esse respeito. Estarei orando para o Senhor, tenho 15 anos, assinado aquele a quem o Senhor Jesus Cristo ajudou. Ainda você escolheu um pseudônimo, é uma sentença, uma frase que te ajuda muito. Aquele a quem o Senhor Jesus Cristo ajudou. Olha, vocês procederem isso aí sem cobiçar é que é o problema. A própria natureza, isso não é uma normalidade, eu já conversei até com médicos sobre isso, não é uma anormalidade, não é definitivamente uma aberração, mas você como cristão, para ter esse desabafo, seja cristão, então você vai ter que ver como isso aconteceria sem cometer um adultério, sem cometer uma cobiça, uma coisa assim. Você sabe, isso aqui tem que ser entre linhas, nós estamos no auditório misto, então, eu entendo, você vê que nós precisamos disso, nós não temos praticamente reuniões familiares, né? Nós não temos praticamente reuniões familiares. Então, às vezes eu encontro pessoas, e às vezes até carta mesmo, desesperado por causa desse problema, achando que é uma normalidade. E você entende, se há uma supercarga nos pulmões, que você tem que expectorar, é uma necessidade fisiológica, a coisa encarada como uma necessidade fisiológica, sem um comprometimento espiritual, para não vir uma acusação espiritual e entrar num hábito, num rito. É uma coisa que às vezes se concretiza dormindo e coisas assim. Então, no sentido espiritual, você sabe muito bem que você deve zelar. Como que pode acontecer determinados desabafos sem haver um adultério, sem haver uma cobiça, uma coisa assim, não é? Porque o que você deve cuidar é dessa parte. Agora, todas as pessoas, tanto de um lado como do outro, de ambos os sexos, normais, nascem com essa tendência. Possivelmente, a gente pode ter uma reunião só com jovens para entrarmos em mais detalhes. Vamos ver aqui. Apenas uma pergunta: como ficará os doentes mentais em relação ao rapto? Essa é uma pergunta que veio, e aqui estou muito, desejo ficar aqui. Bom, a pergunta é essa. Nem os loucos errarão o caminho. O irmão Branham disse que uma pessoa débil mental pode ter o Espírito Santo. Isso aí depende de eleição. A mesma coisa da criança inocente que nasceu hoje. Se ela morre, ela vai aos céus. Bem entendido. Ela estará na primeira ressurreição, se for predestinada para a noiva. Se não, ela estará seguramente na segunda ressurreição. Agora, pode ser que um débil mental tenha o Espírito Santo, porque a debilidade mental nem sempre, ainda ontem estava explicando isso, não quer dizer demônio não, tem muita gente doente da cabeça aí apanhando em igreja, em centro espírita, que não é brincadeira. A gente bate com a Bíblia na cabeça, sai Satanás, e joga para lá e joga para cá, e amarra, e vai ver o pobre coitado está precisando de remédio,
Tem 2 nervinhos lá dando choque, dando curto-circuito, e sai Satanás, e bate. Uma vez eu cheguei lá no Peru, lá em Lima, vi no jornal lá, pentecostais mata um homem com bibradas na cabeça, até matar. Sai demônio, eu tirei o demônio uma vez do homem numa igreja, quando comecei lá em Brasília, também com bibrada, né? Eu disse, gente, vocês me matam. Mas é isso. Eu conheço pessoas fracas da mente, no entanto, mas são tementes a Deus, são cheias do Espírito Santo. E aí? O que você vai fazer? Eu não ousaria expulsar demônio delas nunca. Como você pode estar doente de um dedo, de uma unha, pode adoecer da cabeça, do cérebro. Eu visitei agora o Geraldo Siqueira, é o que cuida do nosso programa há mais de 20 anos lá na Rádio Anhanguera. Ele sofreu um derrame, mas como ele faz anda muito de bicicleta, anda muito a pé, então o médico explicou que as veias, então ficaram fortes, e a veia não estourou, não derramou o sangue, mas ela sofreu um inchaço, e encostou numa parte sensível do cérebro, então foi bastante para ele perder a coordenação motora. Ele vai pegar esse copo aqui, ele está vendo o copo aqui, então ele fica assim, ó. Você que está de fora está vendo que falta um palmo para ele pegar, mas ele está pegando o copo, para ele está pegando o copo está invisível. Ele pega e não dá conta de chegar lá. Agora vamos expulsar o demônio desse homem, né? Quer dizer, ele está tomando um remédio para desinchar a veia, aquela dilatação, então ela vai desencostar daquela parte sensível do cérebro e ele vai voltar completamente ao normal. É isso. Então vamos meter a Bíblia na cabeça dele e expulsar demônio. Qualquer um está sujeito a isso. Vocês, mães que vivem batendo na boca de filho, na cabeça de filho, nas costas de filho, vocês não sabem o que estão fazendo. Vocês não deveriam nem ser mães. A verdade, uma mulher dessa não merece ser mãe. É aquela novilha que o irmão Breno disse lá, que o vaqueiro disse, ela não vai dar uma boa mãe. A verdade é essa. Ela não sabe nem corrigir uma criança. E quantas crianças, adultos, rapazes, moças que já encontrei, doentes da cabeça, tanto apanhada na cabeça quando eram crianças. E pneumonia e coisa, bater na região pulmonar, renal. Uma criança é corrigida com chicote nas nádegas, nas pernas. É castigo, é conselho, é cortar certos privilégios, é recompensá-la quando ela faz a coisa certa, ela sentir-se premiada também, que compensa obedecer. Então tem que ter sabedoria, não é pancada na boca, na cabeça e coisa assim. O profeta disse, ela é aquela novilha que o vaqueiro disse, ela nunca vai ser uma boa mãe. Ao passo que o irmão Brando disse, a mãe que não bate não é uma boa mãe. Mas não é a mãe que espanca, o pai que espanca. Não é certo? Então, eu acho que essa questão aí, e, inclusive, Paulo diz que aqueles que viveram sem lei serão julgados sem lei. Aqui, a pombinha carregando paz aqui, ó. Olha aí só. Olha só. Veja aí. Olha que coisinha mais bonita. Paz. Está vendo? Deu para ler? Como é que é, irmão Carlos? A paz que eu tenho vem lá do céu. Canto assim, o crente sabe que esta paz não tem fim. Amém. Vamos ver aqui o que é que está aqui dentro da paz, né? O que a pomba está trazendo? Sou o terceiro filho de um casamento desfeito. Ó, casamento. Meu pai não gosta de mim. Mas veja só o humor, já botou uma pomba com o pai, já gostei demais, você já deu uma mensagem. Nem de meus irmãos, meu pai não gosta. Ele mora no mesmo bairro que eu
e nunca vem me ver. E quando eu vou visitá-lo, ele não me dá a mínima... Obrigado, irmão Oséias, Deus abençoe. É bom rever essas coisas, não é? Essa é a mensagem do dia 20 de setembro de 92. Perguntas e respostas por jovens através de cartas. Nós só... Sim. 92. Ontem... quase acertei. A data correta é 20 de setembro de 92. Ontem eu tinha falado 10 de março de 96. Né? E é a data da pregação do sábado passado, atrasado. Então tá aí, 20 de setembro de 92. Se o pedido for feito, se alguém desejar essa fita, então é essa data aqui, lá na portaria. Deus abençoe os irmãos através da internet que estão participando conosco. Vários irmãos e as igrejas que comunicaram. Na Bahia, Salvador, Jacobina e Ribeirão do Largo. No Ceará, Itapajé, Sobral e Fortaleza. No estado de Goiás, Uruaçu, Anápolis, Caiapônia, Leopoldo de Bulhões, Pires do Rio, Nazário, Goianésia, Vila São Pedro, Campestre de Goiás e Trindade. Deus abençoe. Minas Gerais, Congonhal, Araxá, Contagem, Uberlândia, Araguari, Patrocínio, Uberaba, Boa Esperança e Tuiutaba. No Mato Grosso do Sul, Rio Brilhante, Campo Grande e São Gabriel do Oeste. Mato Grosso, Canarana, Barra do Garças. No Pará, Tucuruí, Santarém e Breu Branco. João Pessoa, na Paraíba. Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Em São Paulo, Ibitinga, Nova Odessa, Araraquara, Limeira e Piracicaba. Irmão José Maria Gonçalves de Oliveira, em Portugal. Erasmo Rocha, no Japão. Ivanira Sabino Malheiros Gonçalves, também em Portugal. Osmíria Eunice, nos Estados Unidos. Sandra Veríssimo, na Espanha. Matilde Ramada, no Japão. 280 computadores até as 8h37, aproximadamente 2.600 pessoas participando. Deus abençoe. Após a escola haverá reunião para todos os diáconos e os cooperadores. O pregador desta manhã mudou da escola dominical. É o pastor Moisés de Rezende, vai pregar para nós e... O senhor vai falar? Amém. A escritura está em Romanos capítulo 8. Então deixa marcado aí. Carta de Paulo aos Romanos capítulo 8. Nunca pense que as estrelas estão mortas, que o sol foi apagado, porque o céu está nublado. Nunca pense. Graças a Deus que o pastor Moisés está conosco. Nós temos alguns e-mails com perguntas. Nós não vamos estudá-las hoje. Deixa para o próximo domingo, eu prometo. Casamento, como mulher perdoar o marido. Não sei se está na Bíblia, está na mensagem, não encontro isso. Mulher perdoar. Agora, eu estava dizendo, eu vi isso, a gente vê, não é profeta, mas pode ver as coisas. Expressão do irmão Brana. Eu não sou político, mas posso ver as coisas. Por último, me envolvo muito com notícias. Mas, na verdade, vendo todo o cumprimento da mensagem do Apocalipse. E depois que essa mulher subiu, então veio um batismo especial para domínio feminino mesmo, realmente. Isso foi considerado de uma forma até pejorativa, né? E não foi como um sacrilégio. É um puleiro, ela está lá de cima, e você entende que quando suja, o homem está lá embaixo.
Isso é nas famílias, até chegar lá no comando maior da nação. E só falta, para completar, uma mulher governar os Estados Unidos. Aí, só adiantando isso aqui, o resto é sobre casamento também. E fica diante de Deus. Nós vamos aproveitar aqui o pastor Moisés, que Deus mandou para nós nesta manhã. Tudo contribui para o bem. Fiel é a palavra que a irmã Gleiciane vai cantar após a leitura da Bíblia. Pastor Moisés, bem-vindo. Bom dia com Jesus. Que Deus continue nos abençoando. O melhor lugar para estar no domingo é na casa de Deus. O domingo é do Senhor. Quando nós temos a verdadeira revelação da mensagem, uma das coisas que o irmão Branham nos ensina é isto. E graças a Deus que nós estamos aqui. Que Deus continue abençoando a cada um, o nosso pastor Joaquim Gonçalves e todos nós. Vamos ler a Bíblia, Romanos capítulo 8, versículo 28 ao 30. E a irmã Gleiciane irá cantar o hino Fiel é a Palavra. Deus abençoe os irmãos, as igrejas, todos que estão conosco nesta manhã pela internet. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Bendito Salvador, Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui nesta manhã, já tivemos muitos ensinamentos para as moças, para os rapazes, para os pais, para as mães, para todos nós. Nós temos uma fartura, Senhor, e está repleto o celeiro. Agora ajuda-nos, dá-nos sabedoria e força para colocar isto nas nossas vidas. Que o Senhor unja os nossos corações, as nossas vidas, porque há um desejo muito grande nas nossas vidas de sermos conforme a Tua palavra. É por isso que nós estamos aqui nesta manhã. Nós não podemos deixar, Senhor, de lembrar mais uma vez dos nossos irmãos acamados nos hospitais, passando por dificuldades nesta hora.
E lembramos da oração do irmão Nevo. Ajuda-nos, Pai, quando chegarmos a nossa vez, que o Espírito Santo esteja conosco, que o Senhor nos dê força também. No nome de Jesus Cristo, nos abençoe mais abundantemente ainda nesta manhã. Oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Oh, quão fiel és tu, Senhor, pois a palavra de amor que nos dá o esplendor inspira-nos amor. Oh, maravilha, meu Senhor, tua palavra dá vigor. Oh, Deus eterno, santo e bom, de infindo amor, amor sem par, quão insondável, puro e bom. Oh, eterno amor sem par. Tua palavra, oh meu Deus, é tão fiel, pois me salvou. Eu agradeço, eterno Deus, pois para o céu eu vou. Quão grandioso é crer em ti, pois lá no céu morar eu vou. Oh, Deus eterno, santo e bom, de infindo amor, amor sem par, quão insondável, puro e bom. Oh, eterno amor sem par. Deus te abençoe, irmã. Que maravilha esse hino. Hoje de manhã nós, na hora da escolinha das crianças, a criancinha estava cantando que o homem é pó, cinzas. Isso é a parte humana nossa. E é muito verdade. Na mensagem, a reprovação por causa da palavra. É uma escola dominical. Vamos conversando assim. Aqui no parágrafo 61, eu vou começar aqui no 61. Vamos ver até onde nós vamos. Olha, Deus tem um tempo e uma razão para aquele tempo, para cumprir todas as suas obras. Não ficará nada que Deus disse que seria cumprido. Não ficará nada que Ele prometeu sem Ele cumprir.
Só que não é segundo o nosso entendimento. Não é segundo a nossa maneira de ver. E nem a nossa maneira de querer que seja. Nós sabemos... Eu saltei aqui. Deus sabe exatamente o que vai fazer. Deus sabe todas as coisas. Ele sabe o que vai fazer. Nós conhecemos por centímetros, por metro, pelo pegar, pelo ver. Ele é infinito. Às vezes nós oramos por determinadas coisas e Ele não nos dá aquilo. Ele nos dá outras coisas. Como eu disse, acho que foi ontem. Uma criança pede: mamãe, eu quero a faca da cozinha. E aquela criança vai espernear, chorar. A mamãe que tem uma mente adulta, ela não vai apanhar aquela faca e dar para aquela criança se cortar. Às vezes ela dá uma repreensão naquela criança: não, filho, isso não é para você. Deus tem um tempo para moldar-nos. O irmão Branham era um homem que ele foi tão moldado por Deus, que Deus podia colocar na mão dele o maior inimigo que ele tivesse, ou que a pessoa fosse para ele. Naquele caso do casal ali, desenrolando cenas amorosas, Deus colocou aquele casal na mão do irmão Branham. E o irmão Branham, se ele soprasse ali, falasse que eles iriam desaparecer, eles virariam poeira cósmica. Mas o irmão Branham não fez isso. Eu acho muito profundo quando ele disse: eu não sou culpado disto. Eu não sou culpado disto aí. Mas o culpado no mínimo é o culpado no máximo. Que grandeza! Aí Deus pôde colocar aquele casal na mão dele. E como eu gosto disso, ele disse: eu os perdoo. E naquela hora caiu uma unção tremenda ali. E às vezes Deus não pode nem colocar os filhos na mão da gente, em determinadas horas. Não pode colocar a esposa na mão em determinadas horas. Mas tudo está correto. Estamos caminhando. É que Deus está trabalhando conosco. E o trabalhar de Deus conosco não é o segundo o nosso entendimento. Às vezes o trabalhar de Deus conosco é contrário ao que nós queríamos, o que nós desejávamos. Olha, porém Ele sabe. Billy, Billy, Deus sabe melhor. Papai, e isso, Billy, Deus sabe melhor. Não há nada que vai errado com Ele
com que Ele tem planejado. Tudo tem que acontecer. Tudo tem que acontecer. Não precisa de ninguém ajudar, manivelar, e não há ninguém que faça, que vai impedir com que o plano de Deus seja cumprido. Não tem forças suficientes para barrar os planos de Deus. Agora, se nós somos eleitos, se nós estávamos na mente dele, antes de um átomo, e ele nos trouxe aqui, então ele tem um propósito conosco, com cada um dos seus filhos nesta terra. É que nós não entendemos o seu trabalhar. É que nós não entendemos o andar de Deus. Oh Jó, onde estavas tu quando os filhos de Deus jubilavam juntos? Tem que haver tempos tempestuosos. É necessário, irmãos, é necessário tempos tempestuosos em nossas vidas. É necessário angústia nas nossas vidas. É necessário dores nas nossas vidas. Para quê? E coisas difíceis, para apenas trazer a verdadeira natureza do objeto. Quanto mais a coisa fica difícil para um cristão, quanto mais Deus trabalha com aquele cristão, com aquele eleito, Deus não tira, ou melhor, o diabo não tira uma murmuração dos lábios. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em que época? Em angústias, em sofrimentos, em dores, em agonias. Mas tudo está bem. Tudo terminará bem. No final de tudo, só terá um que sairá perdendo. Este é Satanás. Aleluias. Irmãos, quando reunirmos acima deste azulado, desta abóboda celeste, quando ele vier, naquela beleza, ministrando a ceia para nós, o que será estas pequenas angústias? Olha, para trazer a verdadeira natureza do objeto. O verdadeiro cristão, quando as coisas estão tão difíceis para ele,
quando parece que acabou tudo, Ele simplesmente levanta suas mãos e dá glórias a Deus e ora caladamente com Deus. Ele não murmura. Ele sabe que apenas um abrir da cortina, isso tudo fica para trás. Você sabe, a chuva nasce em um recortado, tempestuoso céu, trovejosos de raios estridentes. Quando você está no mato, a noite bem escura, dá aquele relâmpago e brilha. De repente o trovão, como aquilo é gostoso. Mas aquilo simplesmente é para trazer uma chuva serena depois, para fazer crescer o arroz, para fazer crescer o milho, para ter fartura na mesa. Oh, como Deus sabe das coisas! Céu trovejosos de relâmpagos estridentes. E se não tivéssemos chuva, irmãos, se não tivéssemos chuva, não viveríamos. Porém, vê você o que isto toma para trazer a chuva. Nós não entendemos, irmãos. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Deus tinha que trazer um Salomão. Mas ele tinha que trazer por Betseba. E Davi chorou. E aquela criança morreu. E a espada nunca saiu da casa de Davi. Mas aquilo ali era Deus escrevendo essa velha e rude Bíblia. Quem sabe o nome de Davi foi parar na boca de todo mundo ali. Nós devemos ter muito cuidado quando nós vemos coisas acontecendo na vida dos outros, com os filhos dos outros, com as filhas dos outros. Porque não há lar. Irmãos, não há ninguém melhor do que ninguém, não. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Deus pode permitir aquilo vir para nós também. Deus pode deixar aquilo virar para o nosso lado também. O que nós devemos fazer quando vemos coisas que nós não entendemos? Apenas abotoar, fechar as nossas bocas e orar a Deus. E falar: Senhor, ajuda aquele irmão, ajuda aquela irmã. E tenha misericórdia de mim, Senhor. Porque se isso vier para o meu lado também, Senhor,
me dê sabedoria e forças. Irmãos, às vezes a gente vê coisas acontecendo com os outros, duras. A gente fica pensando, se isso viesse para mim, acho que eu não suportaria. Mas Deus sabe aonde bater. Deus sabe o que Ele tem na mão. Deus sabe o material que Ele tem na mão. Antes de levar um Daniel para a cova dos leões, Ele sabia que Ele tinha na mão, era um Daniel. Antes de levar um Sadraque, um Mesaque, um Abednego para a fornalha, Ele sabia que ele tinha um Sadraque, um Mesaque e um Abednego. Aleluias! Oh, irmãos, nós somos a nata de hoje. Você vê essa irmã simples, esse irmão simples, humilde, sofredor, ele é a nata. Ele é a nata da sociedade. Não viveríamos, porém vai você o que isto toma para trazer a chuva. Você já parou para pensar o que toma para Deus fazer um homem ficar humilde? Para fazer uma mulher ficar humilde? Às vezes nós oramos, Senhor, me dá humildade. Então Ele deixa o porrete vir. Deixa as coisas virem para tirar aquela arrogância de nós. É simplesmente o trabalhar de Deus. Oh, maravilhoso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Porém, vê você o que isso toma para trazer chuva, trovão, raio, relâmpago, fúria, e daquilo vem a chuva. Aleluias! Irmãos, Deus teve que, esses verdadeiros hinos, Deus teve que colocar muito daqueles homens a zero para a inspiração cair sobre eles, para eles compor aqueles hinos sob inspiração. Olha o que custou a Paulo. Eu amo, nós amamos esta Bíblia, não amamos? O que custou a Paulo para trazer estas cartas para nós. Oh, Timóteo, venha depressa. Traz a minha capa que eu deixei em casa de Troade. Na casa de Carpo, digo. Eu estou só. Demas me desamparou. O latoeiro me causou muitos males. Mas eu já estou pronto, Timóteo. Eu já estou lapidado. Venha depressa, mas há um que não me desamparou. Este é o Senhor Jesus Cristo. Ele teve que ir para o deserto. Olha o que custou para João. Custou ele no meio das cobras, dos escorpiões, das serpentes, na ilha de Pátimos, para hoje nós lermos: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém. Glória a Deus. E conosco não é diferente.
não é diferente. Às vezes você vê uma moça ainda terra, nos 16, 17 anos, de uma forma que talvez você não abonaria aquela atitude. Mas irmã, se ela for uma eleita, se ele for um eleito, ele terá que ter as suas experiências. Deus ainda vai chamar aquela pessoa em um cantinho apertado e conversar com ela e tirar aqueles excedentes dali. Aleluias. Uma semente tem que morrer, apodrecer, corromper, feder e voltar para o pó da terra para trazer nova vida. Glória a Deus. Isto toma a lapidação do ouro. Eu disse, ninguém vai ali no monte de cascalho, pega um pedaço de cascalho daquele, põe em cima de uma mesa e vem com a marreta em cima. Cascalho é para ser pisado, é para estacionar os carros em cima. Mas o irmão Brana fala dos índios. Eles pegavam aqueles ouro e descia marreta em cima, porque era ouro. E é ouro que aguenta, suporta a lapidação. E ele ia batendo, 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 e de vez em quando dava uma olhadinha para ver se ele via o nariz do índio ou do lapidador. Às vezes estava um pouco turvada ainda a imagem. Ele batia, 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 ficava um pouco mais nítido. Aí ele batia mais até que ele olhava, igual um espelho. Ele podia olhar e fazer assim. É assim que Deus está fazendo conosco, e tudo é para o nosso bem. Aleluias. Esse poder tremendo da palavra falada está em nós. Mas ele tem que tirar muita coisinha de nós, até que ele vai olhar em nós e falar: olha lá eu, ela sou eu e eu sou ela. Glória a Deus. Às vezes, como eu disse, nós não entendemos, mas nós temos que ser humildes e falar: Senhor, eu sou uma ovelha do teu pasto, guia-me, Senhor. E Ele sabe como nos guiar, Ele sabe como nos conduzir. Isto toma a lapidação do ouro, revirando. Cada frase desta, revirando. Quando Deus está revirando uma pessoa, Deus fala: eu vou revirar aquele, eu vou revirar aquela, porque aquele é meu. Se é meu, eu tenho direito de revirá-lo. Deus não vai revirar filho de Caim, filho do diabo. Ele revira filhos dele. Aleluias. Ele cuida de filhos dele. Ele corrige filhos dele. Os filhos que não são dele, faz o que bem quiserem. Mas os filhos dele não. Ele fala: vem cá, minha filha. Você é minha filha. Aleluias. Olha, para trás e para frente, lapidando, até que todo cascão tenha sido tirado. Irmãos, a gente olha na gente, a gente é cascudo demais. A gente é cascudo no trânsito. A gente é cascudo uns com os outros.
Mas Deus vai tirando esse cascão nosso. O amor de Deus é singular, é rico e puro, é inesgotável. Tudo isto é grande sinfonia do amor de Deus em nossas vidas. William Branham, eu tenho que dar uma reviradinha em você. Você é o maior profeta que eu já enviei à terra. Irmãos, William Branham foi o maior de todos os profetas que já pisou por esta terra. E Deus começou a bater nele. E ele fala: tinha muito de bilha em mim. Eu queria ser cowboy, mas Deus começou a bater. Que batida! Teve uma época na vida do irmão Branham que ele dormia 2 horas recostado numa cadeira. Ele ia medir, não sei se era água ou o que era ali. Enquanto a pessoa vinha, ele tirava a Bíblia e lia um pedacinho da Bíblia. Ele tocava enquanto a pessoa vinha atendê-lo. E Deus foi trabalhando com ele. Trabalhando com ele. Para quê? Foi para o bem-estar dele. Irmãos, foi para que hoje eu estivesse aqui. Foi para que hoje você estivesse aqui. E vida eterna é viver para os outros. Às vezes nós somos muito egoístas. É eu, sou eu. Não, mas Deus vai tirando isso de nós. A gente começa a pensar no outro. Aleluias. Vocês sabem que há agora, nesse exato momento, uma atmosfera para serem curados. Seja pela internet, seja aqui mesmo. Aleluias. Começa a ter sentimento pelos outros também. E Deus foi lapidando William Branham, foi lapidando. Irmãos, é duro demais. É duro. Um filho perder o pai é duro. Eu já perdi meu pai. Perdi não, ganhei. Ele está nesta hora, um jovem, lá na 6ª dimensão. Mas falando aqui do natural, um filho sepultar o pai é duro, mas um pai sepultar um filho nem compara. E o irmão Branham teve que sepultar a sua esposa. E o diabo começou a trabalhar. Ele não te ama. Ele cura os outros e os seus filhinhos, a sua filhinha. E foi lapidando. Mas lá no fundo do fundo, lá no cerne de William Marion Branham, havia algo que veio de cima. Havia algo que era eterno. E naquela hora crucial, aquela voz saiu de dentro: vai-te, Satanás! Deus deu, Deus tomou, Deus levou. Às vezes nós podemos pensar que nós não suportaríamos
determinadas coisas, mas dentro de nós também, dentro de cada eleito também, há aquele fragmento eterno que as lutas, os chacoalhões da vida não faz com que você negue o que você é. Aleluia. Olha, a lapidação até que todo cascão tenha sido tirado. Quem quer que os cascões sejam tirados, então espera que os esfregões virão. Agora nós não podemos esquecer que tudo isto é a mão de Deus, é a mão de misericórdia de Deus passando sobre a nossa cabeça. Às vezes a própria mãe não entende que aqueles filhos é o próprio Deus trabalhando com ela. É Deus dando paciência para ela. Oh Senhor, eu quero paciência. Então lá vai. Eu vou te dar algo para que você tenha paciência. E Deus, que nós estamos vendo aí, na segunda-feira, a última foi ciência. Estamos vendo aí. E nós vamos pedindo e Deus vai nos dando. Só que a forma que Ele nos dá, às vezes é contrário ao que nós pensamos. Que vem um anjo voando de asas brancas. Oh, meu filhinho, aqui está. Não. Isso vem através de lágrimas. Isso vem através de agruras. Mas lá depois você sai. Um homem manso. O temperamento foi embora. Aquela agitação foi embora. Aleluias. Não porque ele brilha, porque a pirita de ferro, que é conhecida como ouro de tolos, brilha como verdadeiro ouro. Porém, coloque os dois juntos, o hipócrita. Você os coloca separados. Você dificilmente os separará. Porém, ponha-os juntos. Você pode dizer: e o batedor sempre tem que bater até que veja sua própria imagem refletida no ouro. E Deus estabelece um tempo. Irmãos, o irmão Brana fala que esse tempinho nosso aqui, a pessoa fala 70 anos. É como uns 12 minutos no tempo de Deus. É 12 minutos só. Para depois vir uma eternidade. Como eu gosto disso. Quando estivermos lá do outro lado, vocês sabem que nós reconhecemos uns aos outros, reconheceremos um ao outro lá. Eu chegarei lá, eu saberei que era o pastor Joaquim, que era você, que era você, porque nós viveremos aqui na terra, depois dela ser queimada, depois dela ser transformada, nós voltaremos para cá. E estas angustiazinhas desta estrada desaparecerão. Olha aqui, ó. Às vezes Deus tem que nos deixar sucumbir. É o princípio, o fim da dispensação gentia, 40. Às vezes Deus tem que nos deixar sucumbir apenas um pouquinho na saúde, para nos dar um pouquinho mais de atenção.
Quando a gente fica enfermo, a gente fica bom, educado. Oh Deus, me ajuda a ter isto com saúde. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Olha, para nos colocar sobre seu colo. Agora, quem vai imaginar que aquele sofrimento é Deus te colocando você no colo dele? Quem vai imaginar isto? A mente pensa o contrário, mas que esse sofrimento não passa. Para nos aconchegar ao seu seio. Que amor, irmãos. O amor não é compreendido. As pessoas pensam que amor é bajulação. Mas o amor não é isso. Quando o médico diz que não pode ser, nada pode ser feito, então ele nos toma em seu seio. Diz, veja, eu o amo. Vou deixá-lo ficar curado. Está vendo? Isso não faz a vida um pouquinho melhor? Se nós não tivéssemos nada. Você sabe o que te motiva a viver, mãe? Você sabe o que dá motivação para você trabalhar? É os seus filhos. Que sentido teria trabalhar? Pai, você sabe o que dá motivação para você ir para o trabalho, trabalhar, voltar cansado? É porque você tem uma esposa para cuidar. É porque você tem uns filhos para cuidar. Aquilo é que dá-nos motivação para trabalhar, para viver. Às vezes a mãe não entende que aqueles filhinhos ali é a própria coisa que está motivando a vida dela. Porque ela tem que levantar de manhã, fazer a mamadeirinha, tem que lavar as roupinhas dele, tem que passar as roupas, tem que mandar para a escola. E aquilo tem o porquê viver, para cuidar dos filhos, para cuidar da família. Às vezes, as pessoas dos grandes escalão, das Forças Armadas, quando eles chegam perto de aposentar, cai uma depressão sobre eles. Eles vão fazer o quê? Vai viver para quê? E às vezes a própria coisa que Deus põe para nós, aquilo é para nos fazer viver com saúde, para manter-nos encorajados. É a própria coisa que nós queremos safar daquilo. Isso nos faz a vida um pouquinho melhor. Olha, agora antes que você possa ter uma vitória, vou terminar aqui. Tem que haver uma batalha. Glória a Deus. E se não houver batalhas, não há vitórias. Quantas batalhas vocês tiveram? Milhares delas. Mas vocês tiveram milhares de vitórias. É por isso que estamos aqui nesta manhã, como vitoriosos. Aleluias. E quando esta velha batalha terminar, vinho e pão quero tomar lá nas bodas do Cordeiro. Aleluias. Quando nós colocarmos a nossa espada de um lado e nós sairmos desta batalha, Ele nos receberá e nos
nos dará pão e vinho. Olha, quando Abraão voltava daquela matança, ele encontrou Melquisedeque, e Melquisedeque deu pão e vinho para ele. Quando nós terminarmos esta jornada aqui, eu gosto de Miqueias: levantai-vos e andai-vos, porque não será aqui o vosso descanso. É mais adiante, irmãos, é mais adiante. Então coloquem-se de pé e deem glórias a Deus. Glorifique a Ele, agradeça a Ele pelas lutas, agradeça a Ele por aquilo que você não entende, e deem glórias a Ele. Louvem a Jesus Cristo, deem brados de vitória. Somos mais do que vencedores em todas estas coisas. Pai bendito, amoroso Senhor Jesus Cristo, como nós te amamos, que cada um nesta manhã possa voltar para casa mais contente com as lutas, mais alegres com a batalha, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor é aquele que nos guia pela mão. Me lembro agora, Senhor, quando o filhinho do irmão Brano ia tomar água à noite, e a casa estava encerada, Pai, e o irmão Brano segurava no bracinho dele, e ele pisou no tapete, escorregou, mas William Brano estava segurado nas mãos dele. Senhor, se o tapete escorregar debaixo dos nossos pés, mantenha nossas mãos firmes, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que isso redunda em bênçãos, em saúde para cada um, em força para continuar a batalhar esta batalha, no nome de Jesus Cristo. Amém. Dias maus, espera em Deus, que te dá forças para prosseguir, e no amanhã Cristo Jesus vitória te dará, vitória te dará. Mas Jesus aqui está, vitória te dará, vitória te dará. Levante os olhos,
aleluias. Você quer dizer aleluia? Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, Deus é tão bom, nós temos de agradecê-lo, nós temos muito motivo para louvá-lo. Aleluias, aleluias, graças a Deus. Deus abençoe o pastor Moisés de Rezende, amém? Deus abençoe o pastor Joaquim Gonçalves, a inspiração, a direção de Deus que ele teve, amém? Amém, que maravilha. Na última hora temos essa palavra tão boa que recebemos, né? Deus está nos abençoando desde ontem. A programação da tarde, a programação de amanhã, a partir das 3 horas, tudo está nas mãos dele, amém? Terça-feira às 9 horas da manhã, o almoço com toda a igreja. Terça-feira todos nós vamos almoçar junto aqui na igreja. Todos devem vir já preparados, já pensando nisso. Vamos ficar aqui até de noite, se Deus quiser. Vai ser maravilhoso, aleluias, graças a Deus. Meus irmãos, a reunião de companheirismo começa 15 para as 3. Santa Ceia, 17 horas. A partir das 5 da tarde... Graças a Deus por nos dar a inspiração também, né, nesta manhã, de participarmos desta grande escola dominical. Deus tem um tempo terrível para preparar seus homens. É preciso de angústia para tirar o que é bom de um homem. São frases do 7º anjo, profeta. Não é nos banquetes que nós entramos nos lugares celestiais. Mas quanto mais angústia, mais nós entramos nas regiões celestiais. Nós oramos pedindo a Deus conforto e paz. Mas Ele nos dá o melhor, lutas e tribulações. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. As mais profundas orações que já aconteceram nas nossas vidas foi em tempos de tribulação. Pastor Misael, há algo quanto ao humano que é humano. Mas há algo quanto ao divino que é divino desse companheirismo. Você já pensou que será daqueles que escancaram a boca em blasfêmia contra isso? Será, né? Qual será o fim? Um pouquinho disso o irmão está vendo, do que é esse companheirismo. É esse o clima, é essa a atmosfera. É disto que nós nos ocupamos. É com isto que nós nos ocupamos. Nós não temos tempo para perder com coisas desnecessárias. Entristece a igreja. Destaque aqui do irmão Misael. Ame a pessoa certa para não amar a pessoa errada e sofrer mais tarde. No sentido do namoro, casamento. Agora ele diz, eu digo, ame as pessoas certas para não amar pessoas erradas e sofrer mais tarde. Você é conhecido pelas suas companhias. Ouvimos a irmã Ivone participando e esposa do saudoso pastor José Berto, participando das perguntas. Nós não temos amigos. Temos colegas de trabalho, colegas de sala, de faculdade. Mas amigos não. Amigos são esses aqui. É verdade. Família é essa aqui. Pastor Moisés é um dos poucos amigos que tenho. Mesmo entre os pastores, assim, amizade, companheirismo. Pastor Moisés é um amigo, companheiro nosso no recanto. Nas longas noites, né, no mato. Grande companheiro. Amigo particular, né? Pastor Moisés, pastor Machado, pastor Joaquim Gonçalves, pastor Jonas Pimentel. Não tenho muitos amigos. Não pense em ter muitos amigos.
mas você é um dos poucos. É um entre os poucos dos meus amigos. Cada irmão aqui, cada irmã é. Selecione suas amizades. Especialmente internet, né? Amigos, 500 amigos, 1000 amigos, 5000 amigos. Como que a pessoa dá conta de viver com tanto amigo? Não vamos emendar a mensagem, não. Foi completa. E para mim foi uma resposta de momentos de que a gente entra assim, por pouco em pânico. Ao ver a grandeza da obra, a grandeza do ministério e a grandeza das falhas da gente. A grandeza da falta de capacidade da gente. E a gente não entende. De momento que eu não entendo, eu vou entrando assim num estado de desespero. E não sabendo que o pastor Moisés estaria hoje em Goiânia, tivemos essa direção. E que veio responder horas de momentos de desespero que eu tive. Que eu venho tendo. Meu Deus, tudo é grande demais, a obra é grande demais, o ministério é grande demais, as lutas são grandes demais, as vitórias são grandes demais. Tudo é grande, é maravilhoso. E a resposta vem aí, né? Por que Deus vira a gente cabeça para baixo e esvazia tanto? Pode a gente ir a zero, sentir-se nada. Mas tem que ser assim. Ai de quem se sente alguém. Deus faz, né, pastor Francisco, com que cada um de nós se sinta ninguém. A gente vá a zero, para que Ele possa trabalhar, agir. Realmente é Ele. Na fila da ceia aqui, a gente está com isso o tempo todo no coração. Isso não é obra de homem, isso é obra de Deus, é fruto do Calvário, é fruto da graça. E é assim, então isso vem e responde, tudo isso. É propósito de Deus, é o agir de Deus, é o caminhar de Deus mesmo. Faz com que cada eleito vá a zero, humanamente falando, e todas as capacidades, a gente se sente no zero mesmo. Mas é assim mesmo que tem que ser. Amém. Bem, desejamos amanhã e depois participar em Goiânia desses cultos especiais nesse feriado. Não programamos aqui, deixando os jovens livres para estar lá. Já temos aí uma grande lista de jovens, os jovens que estarão lá, e também os irmãos são convidados para estar lá amanhã, depois, assistindo os cultos. Vamos estar lá nesse feriado, se Deus permitir, né? Bom, hoje teremos a Santa Ceia. A escola está terminando um pouquinho mais tarde, mas tem uma coisa, só a gente pensar assim, hoje não é dia de banquete não, faz um almocinho bem rápido lá e não vai atrapalhar. Só volta para a ceia, né? Para estar aqui, que começa às 4 horas da tarde. A reunião da tarde começa às 4 hoje, como todos os domingos. Então você vai pensar em banquete, tanta coisa, e aí vai atrasar. Vai sujar as vasilhas da casa toda, aí vai ter que lavar, e vai ser aquele trabalhão e acaba atrasando. Mas usa lá umas 2 panelinhas, faz uma coisinha lá bem rápida, e não tem problema nenhum a gente terminar um pouquinho mais tarde. Eu tive temor na quarta-feira, terminou o culto de oração aqui, irmãos no altar, e foi terminando o culto. Irmãos ainda no altar viram um zoeirão aqui nessa área de conversa. Fico pensando, a gente fica agoniado com o tempo. Para quê? O povo ir conversar ali fora? Então, para que essa pressa? É melhor segurar mais e termina, já vai correndo pegar o ônibus, né? Tomar o ônibus, não dá tempo de ficar aí. Não que seja errado conversar aí, mas às vezes tem gente no altar aqui, ainda é adoração, o momento, o clima é muito espiritual ainda, mas mal terminou o culto, já aquele converseirão, aquele zoeirão ali fora, me deu temor. Devemos evitar isso, não só no dia da ceia, não, mas em todos os cultos.
Então eu vejo assim, para que a gente ficar agoniado aqui, porque está passando meia hora, porque está passando 15 minutos do tempo. Precisa disso, né? Essa agonia, uma escola especial. Então não precisa dessa agonia com horário. Embora devemos zelar do horário. Há muitos irmãos que não fazem isso, termina, já vai direto e precisa sair mais cedo. Coloquemos-nos em pé e até nos vermos. Digam para o outro, até nos vermos, às 16 horas estaremos aqui. Todos os nossos preciosos visitantes, o nosso abraço a todos. Deus abençoe. Vale a pena ser fiel. Lídia e Wesley. Wesley, meu sobrinho, portanto Lídia também. Nos toma a benção agora, né? Sobrinha. Veio para cá, ainda bem jovem, morou aqui na igreja por muito tempo. E às vezes eu estava no escritório, ela dizia, chorava. As lutas, as dificuldades, né? E na escola, dificuldade para estudar, para trabalhar. E eu dizia para ela, Lídia, o que você precisa e Deus vai te dar é um bom casamento. Ela olhava para mim e dizia, mas cadê o rapaz? Cadê o rapaz, pastor? Cadê? Tá por aí, pode deixar que vai chegar na hora certa, né? Vai chegar na hora certa. Chegou, né, Lídia? Mas valeu a pena esperar, não valeu? Valeu a pena ser fiel, valeu a pena ser fiel. E o rapaz era justamente meu sobrinho. Você acha ele bonito? Acha? Hã? Ou a bondade dele cobre tudo? Hã? Acha ele bonito? Cada um tem a sua beleza. Cada um tem a sua beleza. Cada um tem a sua beleza. Não, estou falando nele. Cada um tem sua beleza. Verdade. Pois é, então nós compartilhamos, né, da alegria de vocês estar aqui hoje, ir lá de Bonfinópolis, né, trazer esse fruto maravilhoso aqui para a gente ver, compartilhar com vocês, né, da alegria. 2 hominhos, qual o nome deles? Mateus e Marcos. Olha, Mateus e Marcos. Depois vem Lucas e João, né, para completar. Os 4 evangelhos. Para ficar completo tem que vir de novo. Lucas e João. Já foram dedicados, né? Mas nós compartilhamos, alegramos com vocês. Sei que vocês estão alegres. Eu já teve notícia que você está caduco que só, viu? Isso que é um pai coruja, não é, Lídia? Pai coruja, né? A sua mãe está aqui. Está aí. Também compartilhando, né, irmã Maura? Deus abençoe, irmã. Nos alegramos. Vamos orar? Vamos. Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor. Compartilhamos, fazemos parte da vitória deste casal. Especialmente da Lídia, que deixou o seu testemunho brilhar aqui por muito tempo entre os jovens. Foi um exemplo de vida para todas as moças durante o tempo que ela esteve aqui. E Wesley também, ambos nascidos na mensagem,
neste berço, e hoje está aqui com este fruto, com estas bênçãos em suas mãos, em seus braços, compartilhando conosco desta alegria. Damos graças ao Senhor por isto. E essas crianças já foram apresentadas ao Senhor, as bênçãos da dedicação já foram invocadas sobre elas. Mas nós nunca oramos demais. Oramos também pela saúde dessas crianças, que elas cresçam saudáveis e sejam imunizadas contra todas as pestes, todas as doenças que assolam e superlotam as clínicas pediátricas, superlotam os hospitais das crianças. Mas que o Senhor livre essas crianças da UTI, livre essas crianças de internações, livre essas crianças das doenças, de todas as pestilências, e que elas cresçam com vida, saúde e robustez, e cresçam também cheias do Espírito Santo. Acima de tudo, que o futuro delas esteja nas tuas mãos. Nós não sabemos o que está no futuro dessas crianças, mas sabemos nas mãos de quem está o futuro delas. Damos graça e louvor ao Senhor e oramos também pela saúde dos pais, e que o Senhor supra todas as necessidades dessa família. Oramos também que o Senhor dê sabedoria para esta mãe, que ela seja uma verdadeira Joquebede e possa proteger esses filhos até a vinda do Senhor. Também o Wesley, o Senhor dê a ele sabedoria, condições. Foi o Senhor quem deu, o Senhor é quem cuida. Esses pais não têm que ficar preocupados por ser gêmeos, 2 de uma vez. Foi Deus quem fez isso, foi Deus quem deu. Ele cuida. Ele é quem dá o alimento, Ele é quem dá a roupa, dá o calçado, dá o remédio, dá tudo. Que o Senhor possa continuar abençoando, sustentando essa família, sustentando este lar, durante todo o tempo da sua existência, até que o Senhor venha. Abençoe o casamento deles, que seja sempre uma grande bênção. E esta igreja louva ao Senhor, juntamente com este casal, compartilha desta alegria. Aleluia. Graças damos ao Senhor por nos dar o privilégio de conduzir estes jovens, essas crianças, na adolescência, na juventude, no casamento, na constituição da família. Tudo isso é um privilégio grande demais para nós. Damos graças ao Senhor por ver este casal aqui hoje, como grande resultado de todos os esforços do ministério do Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Parabéns, Lídia.